Graça sobre graça, em nome de Jesus Cristo. É isso aí. É o programa Virtude do Espírito abençoando você nesta manhã abençoada, esta manhã poderosa, maravilhosa, na presença de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É o campeão de audiência de todas as manhãs. É esse programa abençoado. Queria lembrar que estamos transmitindo já também na página da igreja, no Facebook. Estamos ao vivo aí com a palavra de Deus, já a ser ministrado, né? Queria ministrar uma palavra aqui, essa palavra ela tinha que ser ministrada todos os dias, que essa palavra nos capacita verdadeiramente a vencer. Essa palavra, ela é o reconhecimento primordial para vivermos uma vida vitoriosa. Bendito é o Senhor. Eu queria compartilhar essa palavra no seu coração. Abra em 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. 2 Pedro 1:1. É a palavra de Deus viva e operosa aos nossos corações. Palavra simples, mas uma palavra cheia de graça para os nossos corações. Tá bom? Pastor Márcio, como é que eu faço para me assistir aí ao vivo na página da igreja? Você vai lá no Facebook, na sua conta, e coloque o nome da nossa igreja somente lá na pesquisa. Igreja da Virtude do Espírito de Deus. Estamos ao vivo aí para todo mundo, graça sobre graça. Aleluia. 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. A palavra que nos liberta verdadeiramente. Diz a palavra de Deus: Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo. O apóstolo era a honra, né? O apóstolo era a honra que ele recebeu. O escravo era a sua mentalidade, servo, a sua humildade. É por isso que ele coloca escravo e apóstolo de Jesus Cristo, que significa que mesmo o homem na sua simplicidade, ele não perde a honra que Deus deu a ele. Porque muitos neste mundo pensam que a forma de um homem se vestir, o estilo de vida que o homem adota, existe um estilo para cada posição. Não. Você vê aí o presidente da República, para e come num restaurante popular com caminhoneiro. Então quer dizer, muitos condenam, criticam essa atitude. Eu não estou fazendo política aqui, não, mas é só um exemplo que a gente pega para mostrar aí a veracidade da palavra que o Pedro falou. Porque ele manteve a humildade, Escravo, ele colocou primeiro, e apóstolo, que é a honra, chamado por Deus para ser apóstolo, mas ele não deixava de ser um servo. Não deixava de ser um servo. Aleluia. E é esta mentalidade que nós devemos ter. Nós fomos chamados para servir. Servir a Deus. E servir a Deus é servir as pessoas. É isso. Servir a Deus é servir as pessoas, porque esse é o propósito de Deus. Esta é a ocupação do Senhor.
trabalhar em favor daqueles que nele esperam. Então o nosso serviço é destinado a essas pessoas que esperam em Deus. Pessoas que esperam em Deus, nós estamos também prontos a servi-las. Pessoas de fé, pessoas que reconhecem a nossa posição também, a nossa honra dada por Deus, a unção. É isso. Então ele, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos, presta atenção a quem ele direcionou o seu serviço, a quem ele direcionou a carta que ele estava escrevendo. Aos irmãos que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, vírgula, presta atenção aí, presta atenção. Então nós temos que obter o entendimento aqui, porque essa vírgula, ela nos chama a atenção para isso, né? Aos irmãos que, aí vai, ó, vírgula, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Olha aí. Então ele estava direcionando aquela carta aos da fé valiosa. Os da fé valiosa. É esse tipo de fé que nós devemos ter. É a fé do tipo de Deus. A fé que opera verdadeiramente. A fé que nos promove uma resposta. A fé que nos faz conhecer o nosso Deus. Você está entendendo? É uma fé que se materializa. É uma fé que se torna concreta, que promove uma atitude. Esta é a fé valiosa, a fé que age. A fé que força, né? Esse força é uma expressão louca que eu estou falando, a Deus se revelar. Você está entendendo? Porque é o prazer de Deus se revelar. Só que não tem como Deus não agir quando nós vivemos uma fé valiosa. Não tem. E olha o que aqui diz a palavra, que mediante, essa palavra mediante, ela vem de mediador, de intermediária. Você está entendendo? Assessoria. Exatamente. Você sabe que o assessor é aquele que dá o acesso. É aquele que trabalha para promover o encontro. Esse é o assessor. É esse. Então a justiça de Deus, ela é o assessor de você e Deus. Você está entendendo? É a justiça de Deus que dá acesso à fé que leva você à presença de Deus. Porque está dizendo aqui, ó, que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. O homem não pode ter a fé valiosa se não sabe o que é a justiça de Deus. Se o homem não tiver entendimento da justiça de Deus, ele está vivendo uma tentativa, ele está vivendo uma ignorância no assunto evangélico. É isso, ele está perdido, ele está sem direção, ele está sem um firme fundamento para pisar. Se o homem não sabe o que é a justiça. Ontem eu relatei, não sei se foi ontem que eu relatei a respeito disso, que se uma pessoa não tem consciência quando se fala da justiça de Deus, ela não sabe o que é esse assunto, essa pessoa está mal, está enganada, ela não está recebendo o que era por direito dela receber. Porque a justiça de Deus, ela deve ser, ela é o leite que nos faz crescer.
a justiça de Deus. Uma pessoa, ela não tem que ficar recebendo vários ensinamentos da justiça de Deus, não. Na minha igreja eu prego isso aqui, porque eu sei que sempre tem pessoas novas chegando. Porque a justiça de Deus, ela é o leite para o crescimento. É o leite. E uma vez que recebemos o leite e estamos crescendo, aí nós partimos para os alimentos sólidos, que é a prática, viver e manifestar o Senhor, por intermédio do crescimento que estamos obtendo. Então a justiça de Deus, ela é o primeiro ensino. Alguém aceitou a Jesus hoje, e hoje já está marcado uma célula, não sei, um estudo para essa pessoa, uma visita, ela tem que receber a respeito da justiça de Deus. É o primeiro ensinamento. É o primeiro. Por que a igreja está vivendo uma igreja sem resposta? É uma igreja sem resposta hoje? 80% de nós somos um povo sem resposta, um povo aflito, um povo questionador da verdade de Deus. Você pode querer assumir ou não, mas em verdade você é questionador, porque quando você diz, por que está acontecendo isso? Senhor, eu não entendo porque veio esse mal sobre mim. Você é um questionador. Você está entendendo? Então por que a igreja está vivendo isso? Porque a igreja não sabe o que é a justiça de Deus. A justiça de Deus foi a capacidade, foi a santificação que Ele promoveu em nós. A justiça de Deus é a justiça, a retidão, a santidade dada por Deus ao homem. Não é uma santidade que o homem tem que buscar. A justiça de Deus, na verdade, é o ápice da fé. É o clímax da fé. Porque o que impede o homem de viver a fé? A autocondenação. É isso que impede o homem de viver a fé. Uma pessoa precisa de um milagre. Aí ela vai olhar para a vida dela, ela vai dizer, eu não sou digna. Eu tenho que me consertar aqui, ali, tudo mais, isso, aquilo, outro, para me receber o milagre. Ela não é consciente da justiça, porque ela pensa que o milagre vem pela perfeição dela. Até um ímpio recebe um milagre mais rápido do que ela, que é uma crente no Senhor. Por quê? Porque o ímpio, ele vive a justiça de Deus inconsciente. Quando ele deixa de ser ímpio, é que ele começa a viver uma religião. Essa é a verdade. Aí tem camarada que não está entendendo nada. Deixa eu te falar. O camarada vem lá, vamos lá. O fariseu e o publicano. Quem era o ímpio ali? Quem era o ímpio ali naquela parábola do fariseu e do publicano? Era o publicano, não é verdade? Era o pecador. O publicano era o pecador ali. Jesus pegou o publicano como exemplo para aquela parábola, porque era o pior dos pecadores. Era o pior. Você está entendendo? Que extorquia, roubava os pobres. Mas presta atenção, e o fariseu era o santão. Era o teólogo, o mestre, a referência eclesiástica. Presta atenção, Jesus pegou isso, proposital. O fariseu era o santo, e o publicano era o ímpio. Mas aí olha só, o pecador vivendo a justiça de Deus inconscientemente. É por isso que você não entende, porque tem muitos camaradas aí que nem servem a Deus e são abençoados. É porque eles estão acertando sem saber que estão acertando. E você está vivendo uma religião, uma crença errada. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo para você. Aí o fariseu orava, eu sou santo, eu jejuo, eu cumpro os mandamentos, eu dou o dízimo da hortelã, da arruda, do coentro,
eu faço caridade, eu oro 3 vezes ao dia, que nem Daniel, faço campanha. Isso o publicano, perdão, o fariseu. Mas aí o Senhor Jesus disse, aí o publicano orava, não olhava nem para o céu, mas batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Que sou pecador, tem misericórdia de mim. Jesus disse, em verdade vos digo que aquele publicano foi para casa justificado. Por quê? Por que aquele homem recebeu a justificação? E o que é a justificação? A justiça de Deus. Ele não estava confessando que ele era pecador, porque ele era consciente dos pecados dele, não é verdade? Só que ele estava se apresentando diante de Deus. A diferença é essa. Ele era um pecador que estava se apresentando diante de Deus. E quando ele se apresentou diante de Deus, ele sabia que não existia capacidade para ele ser aceito pelos seus méritos. Ele sabia disso. Então o que ele reconheceu? Tem misericórdia de mim. Porque ele estava dizendo em outras palavras, não sou merecedor de receber o que eu quero, mas se a tua misericórdia me alcançar, eu saio daqui abençoado. Já o fariseu não, eu sou digno de receber, porque eu sou santo, porque eu sou isso, porque eu faço aquilo. Um tinha uma justiça própria, o outro estava na dependência da misericórdia de Deus. Você está entendendo? Assim é o homem que recebe a justiça de Deus. Ele depende da misericórdia de Deus. Só que o publicano não sabia que existia essa justiça de Deus. É diferente de nós hoje, que nós sabemos que existe. Ou tem pessoas sabendo a partir desse momento que há uma justiça reservada para você. E essa justiça é Jesus Cristo. Por isso que alguém que está em Cristo é nova criatura. Por isso que alguém que está em Cristo está aperfeiçoado, está justificado. É a palavra que fala isso. Em Colossenses a palavra de Deus diz, nele vós estáis aperfeiçoados. Em Colossenses, nele vós estáis aperfeiçoados. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Então nós estamos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Colossenses 2:10. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados. Colossenses 2:10. O que isso significa para você? Porque para mim significa santidade, justiça, perfeição aos seus olhos. Assim como em Cristo, olha essa expressão, em Cristo estáis aperfeiçoados. Esse estáis é um fato. Aperfeiçoado. É por isso que o Senhor Jesus nos disse, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Presta atenção. A sua justiça. A sua justiça do reino. A sua justiça do reino. Buscai, pois, em primeiro lugar. Buscai. Você não tem a justiça do reino. Busque o reino. Como é que eu busco o reino? Em Cristo Jesus, me tornando filho de Deus. A sua justiça, eu preciso ter o conhecimento dela. Eu preciso me apropriar da justiça de Deus. E as demais coisas me serão acrescentadas, porque eu vou estar vivendo a verdadeira fé. Porque a fé valiosa vem quando eu recebo a justiça do reino no meu coração. Quando eu me torno consciente da justiça do reino. A justiça do reino é a justiça de Deus que vem por intermédio
do conhecimento pleno. Você está entendendo? A justiça do reino. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. 1 Coríntios 1:30. Vós sois dele em Cristo Jesus. Olha essa expressão, em Cristo novamente, eu pertenço a Deus. Em Cristo eu sou propriedade de Deus. Em Cristo eu sou filho de Deus. Vós sois dele, propriedade de Deus em Cristo, o qual se tornou para vós, Cristo se tornou para mim, justiça, santificação e redenção. Justiça, santificação e redenção. Isso é alguém justo, santo, perfeito aos olhos de Deus. Ele se tornou para mim. Então quer dizer, quando eu estou em Cristo, eu estou nesta qualidade de perfeição aos seus olhos, não aos meus. Aos meus eu sei que eu erro, que eu falho, mas como eu estou em Cristo na oferta perfeita, eu sou perfeito aos olhos do meu Deus. E o que significa eu entender isso? Que eu estou capacitado para receber o milagre, que eu estou capacitado para ser favorecido. Você está entendendo? E quando eu entendo que estou capacitado para ser favorecido, para receber o milagre, eu estou vivendo a fé valiosa, porque obter esse entendimento e acreditar nele é viver a fé valiosa. A fé que Deus se move por você. Você vê que não há dificuldade? Você vê que está no crer e não no fazer? O crer vai promover o comportamento, mas você nunca vai focar no fazer. É sempre no crer corretamente e vai desenvolver corretamente, sem orgulho próprio. O qual se tornou. Se você for ler o capítulo 10 de Romanos, do versículo 1 ao versículo 3, você vai ver um grande lamento e um grande pesar do apóstolo Paulo pelos judeus, porque ao invés de acreditarem na justiça de Deus, queriam se relacionar com Deus pela sua própria justiça, se tornando pessoas zelosas, vivendo as tradições, se auto-orgulhando no seu serviço. Paulo lamenta: eu oro para que eles sejam salvos. Aquele povo estava vivendo uma justiça errada. É por isso que a igreja hoje faz e vive desiludida e revoltada. Sabe por quê? Porque não vê resposta, porque está vivendo uma justiça errada, está vivendo a justiça própria, está vivendo um orgulho em Cristo. E um orgulho em Cristo não funciona. Você tem que se orgulhar no Senhor, em Cristo Jesus, e não estar na presença dele se orgulhando em suas obras. Você entende isso aí? Nada do que você faça vai fazer com que Deus te ame mais. Ele já te ama em Cristo Jesus em toda a sua totalidade. Você não vai impressionar Deus. Ele quer que você acredite naquilo que Ele preparou para você. Então o Pedro foi muito feliz aqui. O Pedro foi feliz nessa revelação. Que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Por quê que o homem promove a fé valiosa? Vamos lá. Se o homem tivesse condições de alcançar a perfeição pelos seus méritos e esforço, esse homem poderia se orgulhar que seria abençoado por Deus. Se o homem conseguisse a perfeição, a autoperfeição, então esse homem teria certeza que Deus abençoaria ele. E isso é a fé.
Essa certeza é a fé. Se ele fosse perfeito. Por que as pessoas não têm certeza do milagre delas? Por que as pessoas não têm certeza que Deus ouve elas e vai responder? Porque elas não conhecem a justiça de Deus. Elas não sabem que a justiça de Deus coloca elas na posição que elas estão tentando obter. As pessoas não sabem que elas já estão na posição de perfeito, de santos aos olhos de Deus. Elas estão tentando adquirir esta posição pelo seu serviço, pela sua autorretidão. Acreditar que já tem é mais fácil, porque é concordar com Deus. Você entende isso aí? Eu prefiro concordar com Deus, porque por mim mesmo eu nunca vou conseguir essa perfeição. Porque o que eu vou ver é algo diferente em mim, só que eu não vivo por esta razão. Eu vivo pela fé, pelo que Deus diz que eu sou, e não pelo que eu vejo que ainda sou. Você está entendendo? Você vai ver fraqueza em você. É por isso que ele incentivou: diga ao fraco, eu sou forte. Porque você vai ver fraqueza, mas ele manda você dizer que você é forte. Você vai ver incapacidade, mas ele manda você dizer: diz que pode todas as coisas em mim que te fortaleço. Você entende isso aí? E nada pode te separar desse amor, nada. Nada poderá te separar desse amor. Então, quando o homem entende que é justo, porque Jesus deu uma justiça para ele, ele encontra a paz. E por que a paz vem no coração dele? Porque a condenação vai embora. Porque a visão de um homem errado vai embora. Ele entende que agora ele é amado, justo, justificado pela obra de Deus. E ele tem paz com Deus, é o que está escrito em Romanos 5. Tendo sido justificados pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. E essa paz com Deus é a certeza de que é aceito, é a certeza de que está próximo, é a certeza de que é agradável aos olhos de Deus. Porque a oferta perfeita está em você, e o nome dessa oferta é Jesus Cristo de Nazaré. Você entende isso aí? Então, meu querido, você só pode ter a fé que funciona acreditando que é justo. Você está entendendo? Pastor, mas a palavra diz: sede santos porque eu sou santo. A palavra nos manda ser santo igual a Deus que é santo. Não. A palavra de Deus diz: considerando a justiça daquele que vos chamou, tornai-vos das mesma maneira santo. Porquanto está escrito: sede santo porque eu sou santo. Quando você considera a justiça de Deus, é o que Pedro falou, você se torna santo da mesma maneira. Você está entendendo? Você não pode se tornar santo como Deus é santo pelo seu trabalho, porque você vai falhar, vai pensar errado. Você está entendendo isso aí? A palavra não nos deixa errar, cair, não nos deixa. A palavra é vida. A palavra é vida. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bendito é o Senhor. Aleluia. Exatamente. 1 Pedro 1. 1 Pedro 1:15. Porém, considerando, presta atenção, como é que eu me torno santo? Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou. Vamos lá, quem foi que me convocou? Jesus.
Então eu devo considerar, olhar para a santidade dele. Porque consideração é fé, é olhar. Considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Quer dizer, quando eu considero minha a justiça de Deus, a justiça que houve em Jesus Cristo nessa terra, porque ela foi transferida para mim. Você já ouviu algum ensinamento de que na cruz houve uma transferência de justiça? Na verdade, nós não tínhamos justiça, os nossos pecados foi dado a ele, e a justiça dele foi dada a nós. Você está entendendo? Foi uma troca injusta. É a mesma coisa de você ter um carro velho do ano 80 caindo aos pedaços e trocar pelo um Honda Civic 2020 que ainda vai ser lançado. Você está entendendo? Uma troca injusta, incapaz de ser concebida. Assim foi a troca que houve na cruz. A justiça dele foi dada a nós, e os nossos pecados foi lançado sobre ele. Ele foi punido em nosso lugar, e nós fomos absolvidos no lugar dele. Nós somos o Barrabás que foi solto, e ele foi o santo injustiçado. Você está entendendo? É uma troca ilegal. A razão humana, mas legal diante de Deus, porque foi do agrado de Deus punir ele pelas nossas transgressões. Foi do agrado de Deus moer ele pelas nossas iniquidades, para que Deus trouxesse, punisse nele o castigo que nos traz a paz. Colocou sobre ele, e mediante as pisaduras dele, eu e você fomos sarados. Porque agora eu tenho paz, porque sei que estou justificado em Cristo Jesus. Você não sabe o valor deste ensino. Então, olha aí. 1 Pedro 1,15, porém, considerando a santidade daquele que vos convocou. Não é considerar a sua, não, é a dele. Tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Você não pode ser santo igual a Deus em suas atitudes, a não ser considerando a justiça que ele entrega a você. Porque se você tentar ser santo igual a Deus pelo seu mérito, você vai ter uma consciência de que vai para o inferno. E é por isso que muita gente abandona a Deus, porque esse ensinamento errado é dado a elas. Olha, tu tem que ser santo para te ser salvo. Peraí, a palavra diz que eu já sou e que eu já sou salvo, que eu já tenho os dois, a santidade e a salvação. Quando eu creio nisso, o poder de Deus opera dentro de mim, me capacitando a vencer o pecado. Você entende isso aí? Quando eu creio que sou perdoado, sou santificado, quando eu creio na obra de Cristo, que ela promoveu isso em mim, vem um poder de Deus chamado justiça de Deus, que é a presença de Deus em nós, e habita em nós, nos dando a capacidade para resistir a todo o pecado. E é por isso que o homem, no seu comportamento, não é mais só na sua mente, no seu comportamento também ele vai se tornar santo. A primeira santidade que o homem tem que ter é no entendimento. Ele tem que entender que é santo, ele tem que entender que é justo, ele tem que entender que já está na posição, porque Cristo colocou ele nessa posição. Quando o homem acreditar nisso e viver à altura desse pensamento, a justiça de Deus opera no homem, capacitando este homem a resistir a toda a sedução do pecado. Eita, riqueza extraordinária!
Mas as pessoas são ensinadas assim: ó, te esforça para ser santo, para te ser salvo, hein? Te prepara agora, hein? Tem que te esforçar. Não, meu filho, tem que acreditar. Aquilo que ocorre na tua mente vai ocorrer no teu comportamento. Aprenda isso. Aquilo que faz parte da tua consciência, da tua mentalidade, vai fazer parte do teu comportamento. Se a sabedoria da justiça de Deus fizer parte do teu entendimento, ela vai fazer parte do teu corpo. O teu comportamento vai ser aprovado. O apóstolo Pedro mandou esse ensinamento para os irmãos dispersos. Aos irmãos que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Olha aí a fé valiosa, a fé que opera, a fé que tem valor, a fé que tem valor. E diz mais, aí ele diz no versículo 2: graça e paz vos sejam multiplicadas. Por que está dizendo graça e paz vos sejam multiplicadas? Porque receber a justiça de Deus e a fé valiosa é a primeira graça que o homem recebe. A primeira graça é a capacidade para você multiplicar na sua vida. Aí no 2 ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Quer dizer, agora eu tenho que buscar o pleno conhecimento de Deus e de Jesus, para que eu possa manifestar a graça que eu preciso. Eu vou traduzir: para que eu possa manifestar o favor que eu preciso. Eu estou na posição para receber, para ser abençoado. Está na posição. Mas para você fazer retirada, você precisa do pleno entendimento. Conhecer os princípios e vivê-los. Você entende isso aí? É isso. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Esse pleno conhecimento é o conhecimento completo, perfeito, correto. Não é você ouvir oba-oba a respeito de Cristo, não. Não é você ouvir apenas conclusão a respeito da capacidade de Deus e de Jesus Cristo, não. O que é isso, pastor? Conclusão. Hoje as pregações se resumem nisso, em conclusão a respeito de Deus e de Jesus Cristo. Presta atenção na palavra conclusão. As pessoas estão pregando linha de chegada, conclusão. Deus vai te curar, Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a tua história, Deus vai transformar teu casamento, Deus vai mudar a tua família, vai libertar o teu filho. Conclusão. Aí as pessoas se agarram nessa conclusão, mas só que essa conclusão não pode se manifestar na real. Por quê? Porque tudo que elas estão ouvindo é uma conclusão, e essa mensagem de conclusão é apenas o quê? Uma dose de emoção em cima do problema delas. As pessoas têm que começar lá pela justiça de Deus, entender, e tem que começar a receber os princípios, como devem se comportar, como devem fazer. Elas têm que seguir o passo a passo, aí então elas vão contemplar a conclusão de Deus na vida delas. É isso. Porque os enganos vão sair. Ninguém pode receber a conclusão de Deus, chegar na linha de chegada cheio de engano.
Você está entendendo isso aí? Rapaz, é muito profundo isso aqui. Isso aqui eu vou o dia todinho. Se for atrás de referência aqui e for ler as referências, eu vou ficar aqui até 6 da noite aqui pregando para você. É isso. A palavra de Deus é linda demais. Então não adianta você receber conclusão, esqueça aí. Ah, Deus vai mudar a tua história. Olha, Deus está trazendo uma bênção para ti. O camarada vive enganado, vive na religião, vive no costume, no preconceito, no juízo e tudo. E Deus vai trazer uma bênção para ele. Não tem condições. É por isso que muitos ficam desiludidos. E outros estão desiludidos e não abandonam porque tem medo de ir para o inferno. Essa é a verdade. Hoje as pessoas estão amarguradas porque elas não veem a Bíblia se materializar na vida delas. É isso aí. É por isso que eu digo que quando eu chamo você para Deus mudar a tua vida, receber o milagre, eu digo para você que não é um marketing religioso, porque eu vou entregar esses ensinamentos para você. Pergunta do povo que foi ontem à igreja. A palavra que Deus trouxe ali, mostrando-nos um tropeço que nem nós conseguimos ser conscientes. Só o Espírito Santo pode trazer à tona e nos revelar. É isso aí. Palavra do Senhor. Você está ouvindo o programa Virtude do Espírito, com o pastor Márcio dos Santos. Márcio dos Santos. Graça sobre graça, em nome de Jesus Cristo. Rapaz, é extraordinário. Como é que posso? Uma pessoa que alcança isso, que recebe isso aqui, não pode mais viver na escravidão da religião, não pode. É por isso que está escrito: se o Filho vos libertar, então sereis verdadeiramente livres. Isso é o Filho libertando, é o Filho, não é a religião, não. Religião prende, não liberta. É isso aí, estamos no propósito aí. 7h40 na cidade de Manaus. Estou chamando no propósito conosco. O telefone é o 992 61 6263. Para quem está em outro estado que não é o do Amazonas, acrescenta o 92, que é o código de área. Tá bom? Para o nosso WhatsApp pegar aí no seu telefone que está em outro estado, você tem que acrescentar o 92. 92 992 61 62 63. Vem conosco nesta semeadura, nesse propósito, ajuda essa obra. O povo que está aí na internet, que está nos ouvindo na FM. Graça sobre graça a todos vocês, que estavam conosco